Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num momento que, assim, mudou tudo para o antigo Israel. Uma história que está lá no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. O cenário é o seguinte: a nação era governada por juízes e a grande liderança era o profeta Samuel. Só que Samuel, bom, ele está envelhecendo e o plano de sucessão dele, digamos que não está dando muito certo. E é exatamente aí que a crise começa. Uma crise que vai levar o povo a fazer um pedido que, assim, à primeira vista, parece até razoável, mas que, na verdade, é uma bomba relógio teológica e política. Exatamente. A nossa missão aqui, usando os comentários de duas bíblias de estudo bem completas, é entender por que eles pediram um rei com tanta urgência, sabe? E como Samuel e Deus reagiram a isso. E, principalmente, qual foi o preço assustador que eles foram avisados que teriam que pagar. E o gatilho para tudo isso é um problema clássico: filhos que não seguem os pais do pai. Um problema gravíssimo nesse caso. O texto é muito direto. Samuel nomeia os filhos, Joel e Abias, como juízes, mas, eles logo se mostram o oposto do pai. Se inclinaram à avareza, aceitaram suborno. Isso, e perverteram o direito. Isso não é só uma falha de caráter, né? É a corrosão completa do sistema. A liderança dos juízes dependia totalmente da integridade moral. Sem isso, a coisa toda desmorona. E o texto menciona que eles foram postos para julgar em Berseba. Isso tem alguma importância ou é só um detalhe? Tem muita importância. Berseba não era um lugar qualquer. Era um centro administrativo super estratégico no sul, bem na fronteira. Entendi. Então, colocar eles ali foi uma delegação de poder muito séria. A corrupção deles não era um probleminha local, isolado. Era uma falha sistêmica num ponto vital do país. E isso, claro, abalou a confiança de todo mundo no modelo de governo que eles tinham. Foi a faísca, sabe? Faz todo sentido. E com o sistema ruindo, os anciãos de Israel resolvem agir. Eles se organizam, vão até Samuel em Ramá e, fazem o pedido que define a história toda. Basicamente dizem: olha, você está velho, seus filhos não prestam, então nos dá um rei para governar, igual a todas as outras nações. E a reação inicial de Samuel é de uma dor profunda. O texto diz que esta palavra não lhe agradou. Ele leva totalmente para o lado pessoal, como se fosse uma rejeição ao trabalho da vida inteira dele. Puxa. Ele dedicou tudo para guiar Israel naquele sistema, e agora o povo está basicamente pedindo para jogar tudo para o alto e copiar os vizinhos. E aqui está o ponto que eu acho mais fascinante. O problema não parece ser só pedir um rei. É a justificativa, essa frase no final, como tem todas as nações. O que tem de tão explosivo nessa frasezinha? É que essa frase é o coração de tudo. O pedido deles não é sobre gestão, não é sobre achar um sucessor melhor, é sobre identidade. Identidade. A aliança de Israel com Deus os tornava únicos, uma nação que tinha o próprio Deus como seu rei. Ao pedir um rei como todas as nações, eles estão dizendo, na prática, a gente não quer mais ser especial. Essa exclusividade é um fardo. Queremos a segurança de uma estrutura que a gente possa ver, tocar. Um rei de carne e osso, com exército igual a todo mundo. Nossa, então é quase uma crise de identidade nacional. Eles estão pedindo um rebaixamento, trocando a excepcionalidade pela normalidade. Estão cansados de serem diferentes. E Samuel, arrasado com isso, leva o problema a Deus, e a resposta de Deus é surpreendente. Completamente. Porque Deus vira a chave da interpretação. Ele diz a Samuel, lá no versículo 7, atenda ao pedido do povo, porque não é a você que eles rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Uau! É uma reviravolta teológica gigantesca. Deus tira o peso dos ombros de Samuel e mostra a real dimensão da coisa. A ofensa não era pessoal contra Samuel, era contra o próprio Deus. É como se Deus dissesse: Samuel, relaxa, o problema não é com você, é comigo. Isso deve ter sido um consolo e, ao mesmo tempo, assustador para ele ouvir. E mesmo assim, Deus permite. Ele diz: ok, pode dar o rei para eles. Mas tem uma condição, certo? Sim, e é uma condição crucial. Deus instrui Samuel
a atender o pedido, mas antes ele deve adverti-los solenemente e explicar em detalhes qual será o direito do rei que reinará sobre eles. Essa linguagem é muito forte. O que significa advertir solenemente nesse contexto? Soa quase como um termo jurídico. E é exatamente isso. A expressão no hebraico original tem um peso legal, de um testemunho oficial num tribunal, sabe? Sei. É como se Deus dissesse, antes de eles assinarem esse contrato, leia todas as cláusulas, principalmente as letras miúdas, em voz alta. Deixa registrado oficialmente quais são as consequências para que, no futuro, quando tudo isso acontecer, ninguém possa dizer que não sabia. É a última chance para eles olharem para o abismo e decidirem se querem mesmo pular. E que letras miúdas eram essas? Samuel reúne o povo e começa a descrever o que a vida sob um rei realmente significaria. É quase um manual de como a liberdade deles ia ser desmontada peça por peça. Começa com o exército, né? Exato, a primeira coisa na lista. O rei vai levar os filhos de vocês. Alguns para serem soldados de elite, cavaleiros, e outros para serem oficiais. Isso significa criar um exército profissional permanente, algo que eles não tinham. Como era antes? Antes, a convocação era pontual, por tribo. Agora, seria um serviço militar obrigatório e contínuo. E não para nos homens. O rei também vai usar outros filhos para trabalho forçado. Arar as terras dele, fazer as colheitas dele, fabricar as armas dele. E as filhas? As filhas seriam convocadas para trabalhar no palácio, como perfumistas, cozinheiras, padeiras. A estrutura da família seria totalmente submetida às necessidades do Estado. É a criação de uma máquina burocrática e de uma corte real. Uma monarquia precisa de uma infraestrutura enorme para se sustentar, imagino. E essa mão de obra viria do povo, não por escolha, mas por convocação. A vida privada passa a ser um recurso público à disposição do rei. Ok, então o rei leva seus filhos para a guerra e suas filhas para a cozinha, e a conta para por aí. Um palácio e um exército custam caro. E é como custam. O próximo item na lista de Samuel é o confisco de propriedades. Ele avisa que o rei vai tomar o melhor das terras, das vinhas e dos olivais para dar aos seus oficiais e servos. Nossa! Isso é um ataque direto a um pilar da sociedade deles, a herança de terras, que era considerada sagrada. Quer dizer que o patrimônio da sua família poderia ser simplesmente desapropriado para recompensar a elite política? Isso soa como tirania pira. E aqui vem um ponto contraintuitivo, mas fundamental para entender a época. Embora para a gente soe como tirania, o que Samuel está descrevendo era, na verdade, o uso-procedimento operacional padrão de qualquer monarquia no Antigo Oriente Médio. Sério? Sim, era o que se chamava de o direito do rei. Não era visto como um abuso, mas como o custo necessário para manter a máquina do Estado funcionando. É a ironia mais cruel da história. Eles pediram para ser como as outras nações. E Deus, através de Samuel, está dizendo, ok, então aqui está o que isso significa na prática. Vocês querem o pacote completo. O pacote completo inclui isso. Isso é chocante. Então eles estavam conscientemente pedindo por um sistema que, por definição, iria explorá-los. E ainda tem mais, né? Faltam os impostos. Claro! O rei vai exigir o dízimo, ou seja, a 10ª parte dos cereais, das uvas, dos rebanhos. E é importante lembrar que esse era o dízimo do rei, um imposto estatal. Além do religioso que já existia. Completamente separado. Era um fardo econômico duplo. O aviso termina de forma brutal. Depois de toda essa lista, filhos recrutados, terras confiscadas e impostos, Samuel joga a última pá de cal, e vocês mesmos se tornarão seus escravos. E mais, e quando esse dia chegar, vocês vão clamar por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não vai ouvir vocês. A perda final seria a própria liberdade e, pior, sem ter a quem recorrer. É o checkmate do argumento. A mensagem é clara. Vocês estão trocando a servidão a Deus, que para eles era uma aliança de liberdade, pela servidão a um homem, que vai custar literalmente tudo o que vocês têm. Exato. Certo. O cenário está montado. O aviso foi dado. A lista de desastres foi lida em voz alta.
Diante disso, a reação lógica seria o povo dizer: opa, peraí. Pensando bem, vamos deixar como está. Mas não foi isso que aconteceu, foi? Nem de longe. E essa é talvez a parte mais impressionante e trágica da história. O texto diz: porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Eles simplesmente ignoram o aviso. É uma teimosia consciente. E eles não só ignoram, eles dobram a aposta. Eles respondem de forma categórica: não, nós queremos um rei sobre nós, para que a gente seja como todas as outras nações. E continuam: o nosso rei vai nos julgar, vai marchar à nossa frente e vai lutar as nossas guerras. Eles repetem o desejo de serem normais e adicionam o ponto-chave. Se a gente dissecar essa resposta final, a motivação deles fica cristalina. Eles querem duas coisas: um juiz de carne e osso para o dia a dia, mas o mais importante, o ponto final, é a questão militar. Um comandante para lutar as nossas guerras. A necessidade de segurança militar palpável, de um rei guerreiro que eles pudessem ver e seguir no campo de batalha, superou completamente qualquer aviso sobre perda de liberdade, impostos ou trabalho forçado. O que é uma ironia profunda se a gente parar para pensar. A tradição deles é toda baseada na ideia de que Deus os libertou do Egito, que Deus deu vitórias milagrosas para eles. Exato. E agora eles estão rejeitando esse protetor divino em troca de um general humano para fazer a mesma coisa. É a troca do invisível pelo tangível, da fé pela vista. Eles preferem a previsibilidade de um rei humano com todos os seus custos e defeitos à aparente imprevisibilidade da liderança de Deus. No fundo, eles não queriam mais um profeta, eles queriam um general. E com essa insistência toda, o debate se encerra. Samuel leva a resposta final do povo a Deus e a ordem divina direta: atenda ao pedido deles e constitua-lhes um rei. O capítulo termina com Samuel dispensando todo mundo, mandando cada um de volta para sua cidade para aguardar a decisão sobre quem seria o escolhido. O pedido foi concedido. A caixa de Pandora foi aberta. E a história de Israel, a partir daquele momento, seria para sempre definida por essa escolha. A monarquia traria, sim, figuras heróicas, como Davi, mas também traria exatamente todos os problemas que Samuel previu: opressão, idolatria, guerras civis e, no final, a divisão do reino e o exílio. A fatura chegou e foi exatamente no valor que o aviso dizia. Então, resumindo a nossa análise, este capítulo nos mostra uma nação numa encruzilhada, pressionada pela corrupção interna e seduzida pelo desejo de ser normal, de se conformar com as nações vizinhas. Ela escolhe abandonar sua identidade única em troca de uma estrutura humana e previsível. E o mais chocante é que ela faz isso de olhos abertos, depois de ser avisada com todas as letras das consequências. Eles viram o preço na etiqueta e mesmo assim decidiram comprar. Exatamente, o que nos deixa com uma reflexão final, né? A narrativa toda gira em torno de uma escolha. De um lado, a segurança aparente de um sistema humano, visível com todas as suas falhas. Do outro, a confiança num ideal divino, mais abstrato, que exige fé. Isso provoca um pensamento. Que paralelos a gente pode traçar com as decisões que as sociedades e até indivíduos enfrentam hoje? Quantas vezes princípios ou identidades únicas são trocados por algo que parece mais convencional, mais seguro? E qual é o preço do rei que talvez sem perceber estejamos dispostos a pagar em troca de uma sensação de controle e normalidade?